Olá, como eu prometi em outros vídeos, para quem não assistiu, meu nome é Márcia Rafael, sou terapeuta pela medicina germânica e psicanalista. E eu comecei uma série, vou começar uma série agora de vídeos com alguns sintomas, como já comecei, né, do colesterol, diabetes, hipertensão, dor no joelho, dor no maxilar, dor na coluna. Então, vou começar agora com os vídeos relacionados aos sintomas e os seus suas possíveis emoções por trás desses sintomas. Então, se você conhece alguém que tem aí a dor no maxilar, dor na boca, dor na gengiva, fica aí que esse vídeo é para você. Então, se você também tem curiosidade, fica aí. Você não tem a dor, mas pode ser que você conheça alguém que tem ou em algum momento já passou por isso. Segundo a medicina germânica, todos os vídeos a partir de agora relacionados à dor têm como base a medicina germânica, que ela trabalha o sintoma buscando a raiz, né, desses sintomas e encontrando lá as emoções que estão por trás dessas dores. São traumas vividos pelo corpo. Então, a dor do maxilar, segundo a nova medicina germânica, né, o corpo fala aquilo que nunca dissemos. Ou algumas frases aí que você já deve conhecer, o corpo fala quando a boca cala. Então é isso. Imagina que o seu corpo tem uma linguagem precisa, uma escrita silenciosa que revela emoções, choques e verdades que a mente tenta esconder. Esconde para te proteger, tá? É assim que o nosso cérebro funciona. Então, segundo a medicina germânica, as doenças e sintomas não são erros ou falhas do nosso corpo, não são doenças, mas são respostas biológicas de sobrevivência diante de conflitos emocionais intensos e inesperados que nós vivemos em determinada época da nossa vida. Então, a dor no maxilar é uma delas, não é apenas uma dor física, pode ter também uma dor simbólica, psíquica e tem um histórico aí por trás de tudo isso. Então, se você se interessa por esse tema, fica aí, já curte, comenta, diz aí pra gente o que você acha desse tema, se você já ouviu falar, se você já sentiu essa dor, se conhece alguém que tem essa dor e que apesar de todos os exames ninguém descobre o que é. E às vezes encontrando ali a raiz emocional, aquela dor simplesmente do jeito que veio, some. Então, antes da gente mergulhar nesse assunto do maxilar, né, é preciso entender qual que é o alicerce da medicina germânica. O Dr. Hammer, ele descobriu, após perder o seu filho, um trágico acidente, né, que ele sofreu, que todo adoecimento físico tem origem num conflito emocional que não foi resolvido, que gera um choque biológico, e esse choque biológico fica gravado na memória celular, né? Todas as nossas células guardam memórias celulares, e esse choque, então, ativa determinadas áreas do nosso corpo, né? Área específica do cérebro, e afeta determinados órgãos correspondentes àquela situação. Então, por exemplo, essa tríade de psique, né? Cérebro e órgão, funcionam como um sistema integrado. Então, a psique, o cérebro e o órgão. Isso ele descobriu também através de uma ressonância. Ele observa no cérebro, né? E percebe que ali tem alguns pontos, não dá para aprofundar aqui agora, mas ele descobriu que ali quais os pontos que pode ser afetado naquela pessoa. Então, assim, não existe doença aleatória. Cada sintoma tem uma lógica, um sentido biológico. O maxilar é um portal entre o desejo e a expressão. O maxilar é composto por ossos, músculos e articulações. Tem uma função clara: morder, mastigar, falar. Mas em termos biológicos profundos, ele também é um órgão de defesa, de decisão, de agressão, de expressão. Por isso, a dor no maxilar costuma ter raízes em conflitos ligados à raiva contida, à impotência diante de uma injustiça, uma repressão de palavras, não poder falar, né? Ou ter que falar coisas que não queria e se arrependeu, ou decisões que não foram tomadas relacionadas a esse ponto
do maxilar. Então, vamos às possíveis origens emocionais segundo a medicina germânica. Primeiro, conflito de não poder morder simbolicamente, tá, gente? Vamos deixar tudo no simbólico aqui, essas frases. Já vou explicar. A raiva silenciada. Então, a natureza, morder é um ato de defesa, de ataque. No mundo animal, quando ataca, ele morde, ele se defende, ele morde para se defender. Então, o animal que não pode morder, não pode se defender, né? Ou se alimentar, por exemplo. Nos humanos, isso se traduz, né, no nosso cérebro reptiliano em conflitos de frustração, raiva, injustiça, que não puderam ser enfrentadas com firmeza ou força. Exemplo, alguém que se sente explorado, humilhado ou desrespeitado, mas não pode reagir. Engole seco, engole sapo, né? E se cala. Não posso revidar. Então, ele sente vontade de se defender, entre aspas, morder aquela situação, mas não pode, não deve ou não sabe como fazer isso. Qual que é o resultado? Durante esse conflito ativo, pode haver uma rigidez, uma tensão, um trincamento ou bruxismo. Daquelas pessoas que mordem, né, à noite, vão dormir e fica rangendo os dentes, fica mordendo, fechando a boca com tanta força que acaba às vezes até acordando com dor de cabeça, com dor no maxilar, com dor no olho, né, com dor na face, especialmente à noite, né, que a pessoa vai dormir, aí o corpo trava a boca, né, o maxilar, ele tenta resolver o que a psique não conseguiu se expressar. Então, dali começa alguns problemas. Vamos lá, o conflito de decisão ou indecisão. Não sei o que fazer, não sei o que falar. O maxilar também se liga à decisão. Então, morder ou não morder? O morder aqui, vamos colocar entre aspas de novo, que é se defender, né? Ou é atacar ou é se alimentar. Engolir ou jogar fora, cuspir, né, que fala. Aceitar ou rejeitar. Então, quando existe uma indecisão muito profunda, né, um conflito familiar, dilemas morais ou dificuldade em impor limites, o maxilar vai começar a travar, vai começar a sentir dor, vai começar a sofrer. Às vezes a pessoa não percebe, às vezes isso é tão inconsciente que ela nem se dá conta. Quando ela se dá conta, já está lá com os dentes quebrados, trincado, já está sentindo muita dor de cabeça. Quando ela começa a perceber, é porque ele já afetou muito. E às vezes chegou num determinado ponto de ser tão forte aquele sofrimento que ela já desenvolveu uma dor crônica no maxilar, né? E vou contar já um caso para vocês. Exemplo, uma mulher que se separa, mas ela tem medo de incomodar os filhos, de machucar, de prejudicar os filhos. Então, um homem, ele quer confrontar um sócio, por exemplo, não pode, ele depende desse sócio financeiramente. Aquela mulher não consegue porque tem aquele medo de magoar alguém, né? Não pode falar. Então, essa tensão que vai se acumulando entre o desejo e a consequência, aliás, a consequência pode gerar a dor, uma inflamação, uma rigidez na articulação, né? Temporomandibular que fala, né? O tal da ATM. O conflito de palavras presas, o que nunca foi dito. A boca fala, mas o maxilar sustenta. Quando engolimos essas palavras, nos colocamos diante de injustiças e coisas indigestas, né? Vamos dizer assim, escondemos a nossa verdade ou nós mentimos para agradar a certas pessoas, no serviço, em casa, a pessoa não se manifesta, não se expressa direito, tem que segurar as palavras na boca. Então, o maxilar acaba carregando esse peso. Essas memórias celulares vão se, vamos dizer assim, essas células elas vão se enchendo de memória. E isso acaba afetando, então, a nossa boca. A gente não consegue se expressar e começa a juntar essas memórias e sentindo dor. Exemplo, pessoa que não
que não disseram o que pensavam diante de uma traição. Engole a traição, fica quieta, a humilhação, a cobrança, injustiça, violência verbal. Então, a verdade não dita vai travar alguma parte do corpo, nesse caso, o maxilar, a boca. E esse travamento pode se manifestar com dores intensas no maxilar, ou começa com pequeno mal-estar e vai se tornando crônico. Por quê? Porque aquelas células vão se enchendo de memória celular, de sofrimento. A boca começa a gritar, você começa psicologicamente, né? Esse corpo vai guardando toda essa memória e alguma hora vai ter que disparar isso, né? Um conflito de agressão territorial. Eu quero morder, mas não posso. Eu quero me defender, eu quero defender o meu território. Vamos voltar lá no cérebro reptiliano. Eu quero defender meu território, mas eu não consigo. Por algum motivo eu não posso defender meu território. Pode ser no serviço, pode ser em casa, pode ser na escola, com amigos, pode ser o tipo que for. Então, esse tipo de conflito, ele tem raízes nos impulsos primitivos, como a gente acabou de falar. Impulsos primitivos, está lá no cérebro reptiliano. Defender o próprio território, defender os próprios filhos, o valor, o lugar, o seu lugar no mundo, defender o seu lugar no mundo. Então, quando a pessoa sente que algo ou alguém invadiu o seu território, seja física, emocional ou simbolicamente, né, e não pode reagir, o corpo ativa esse mecanismo de defesa, que é essa tensão, né, que não pode reagir. Então, como o bruxismo, a inflamação, a pessoa até pensa que às vezes está no próprio dente, né, e não é, às vezes é no maxilar mesmo, nesses ossos todos que a gente tem aqui no rosto, né, que é o que dá a impressão que a pessoa quer morder, quer defender o seu espaço, o seu território, não consegue. A fase de cura e as dores do reajuste. Segundo o Dr. Hammer, toda doença passa por duas fases. A primeira é a fase de conflito ativo, em que o corpo ele tenta lidar com aquela ameaça. A segunda fase é a fase de solução. O corpo já lidou com aquilo, já foi resolvido, então o corpo repara aquele tecido afetado. Ou repara com uma inflamação, né? Que a gente sabe que as bactérias estão ali para defender, para reconstruir, para limpar aquele espaço. Ou a dor, né? Que está mostrando, bom, agora já foi resolvido, agora eu posso sentir essa dor. O corpo, né? O cérebro raciocina, mostra isso dessa forma. Então, no caso do maxilar, a dor muitas vezes aparece na fase de cura, na fase que o conflito já passou, né? Ou passou parcialmente, né? Foi parcialmente resolvido, ou a pessoa tomou uma decisão, ou ela falou, né? Ou ela tomou alguma atitude, então o corpo começa a regenerar aqueles tecidos e isso pode causar então uma inflamação, um travamento na boca, né? Uma dor intensa, porque ele já resolveu, agora ele vai começar a liberar aquela região. Parece estranho, mas é assim que funciona. Então, e se a dor é recorrente ou crônica? Então, você sente sempre, aquilo está sempre se repetindo. Isso indica o quê? Que é um conflito que ainda se repete, é uma coisa cíclica, que fica repetindo, então está sempre caindo em recaída emocional. Então, cada vez que a pessoa revê aquela cena, pensa no agressor, revive o trauma, ainda que de forma inconsciente, ela ativa o programa biológico, reativa aquele programa, vamos dizer assim, aquele gatilho emocional, ativou o sistema biológico e ele vai reagir de novo. Então fica aquela coisa, dói e passa, dói e passa. Então, é por isso que a verdadeira cura, ela, dentro da medicina germânica, ela exige consciência emocional. Sem essa consciência emocional, sem a pessoa trazer ao consciente aquilo e fazer uma comparação das situações e resolver aquele sintoma, se ela não trabalhar aquilo de forma emocional e libertando esse trauma, se libertando desse trauma, então mudanças internas, né, ou externas reais, então por isso que tem que ter esse trabalho de voltar na cena, de descobrir o que aconteceu antes, né? O que estava acontecendo antes.
Então, por exemplo, o que fazer segundo a visão da medicina germânica? Primeiro, identificar o momento do choque biológico. Quando que a dor começou? O que você estava vivendo naquele momento, naquela época? Vai nomeando, vai escrevendo, né? Vai relembrando e vai escrevendo. Então, nomeie o conflito emocional. Qual foi a raiva contida? Né? Qual foi a palavra que você teve que engolir? Que decisão que você não conseguiu tomar? Quem ou o que você queria morder, você queria defender? Então, vai nomeando, escrevendo e vai tentando localizar isso. Conforme você vai fazendo isso, teu corpo vai trazendo a memória, vai te ajudando a entender esse conflito. 3. Você liberta a energia psíquica. A partir do momento que você localiza aquele problema, isso não significa agredir ou reagir impulsivamente, né? Mas você vai expressar simbolicamente o que ficou preso. Pode até ser fisicamente você falar, né? Seja por meio da fala, da escrita, do choro, da terapia, da arte, do movimento corporal. Alguma forma você vai ter que se expressar para libertar essa energia psíquica que ficou presa ali. 4º ponto, fazer mudanças reais e possíveis. Então, a cura, ela só acontece quando existe uma mudança real no ambiente, no emocional, né, na sua forma de viver em relação àquela situação, ou na forma como a pessoa lida com ele, vai mudar o seu ponto de vista, né? A partir do momento que ela traz para a consciência e compreende, muda o ponto de vista. Então, pode ser um afastamento, pode ser um perdão, uma nova escolha, ou você vai fazer ou você vai deixar de fazer, mas você vai ter que tomar uma atitude ali. Mas tem que ser muito firme nisso, tem que ser muito, vamos dizer assim, claro naquilo que você vai trabalhar. O 5º ponto é acolher o corpo com paciência. A dor, ela pode persistir por um bom tempo, porque o corpo está se ajustando, está tentando te falar, está tentando te avisar que alguma coisa está ali que você vai ter que trabalhar. Então, tem que ter paciência, mas com a consciência, ela tende a se dissolver. A partir do momento que você realmente compreendeu, descobriu vamos dizer, o emocional atrás disso, né? A cena, o teu corpo começa a trabalhar de forma, fala, bom, agora ela já conseguiu ver o que eu tô falando, então já tá olhando para isso, já tá diminuindo aquele problema. Aquela frase que eu falei, né? A boca cala e o corpo grita. Então, quando você não fala, o teu corpo vai falar por você. Então, a dor no maxilar é uma linguagem arcaica que diz: eu quis morder, mas não pude. Eu quis me defender e não pude. Eu quis falar e precisei me calar. Eu queria decidir, mas não consegui por algum motivo. Então, na medicina germânica, tudo isso é o corpo, ele não está contra você. Ele está só te avisando para você olhar para ele, olhar para aquela dor, olhar para aquele ponto. Para que serve a boca? Né? Para que serve o maxilar? Tudo na medicina germânica a gente trabalha dessa forma, olhando o órgão doente e qual o sentido dele, para que ele serve. Então, ele está lutando por você. Ele carrega no osso, aqui no caso, né, na articulação, na tensão, tudo aquilo que é sua alma, tudo aquilo que teu espírito, aquilo que você acredita, não pode se soltar, não pode realizar. A cura começa, né, a gente fala autocura, começa quando você para de lutar contra o sintoma e começa a escutar o que ele tem a te dizer. O que essa dor quer te dizer? O que você deixou de fazer, o que você deixou de falar, como a gente acabou de comentar e assim, né? Por quê? Onde dói? Foi onde algo em você que precisou se calar para sobreviver? Onde está isso? Por que você precisou passar por essa situação? Então, a partir daí a gente começa então a descobrir como que descobrindo o sentido daquele órgão, a gente descobre então as memórias celulares, começa a trabalhar profundamente essas memórias. Existe uma coisa que se chama ressignificação na terapia, né? Quando faço o atendimento, eu descubro onde está, em que momento aquilo aconteceu na vida da pessoa e se aquilo fez realmente sentido para ela, se ela descobriu, falou, nossa, mas é isso mesmo
eu engoli, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nessa época aconteceu isso e aquilo. E hoje eu tô com essa dor no maxilar, eu tô com dor na boca, eu tenho que usar plaquinha para dormir, eu sinto dor direto. Então, qual é a raiva que você está contendo? O que está te impedindo de falar, de defender o seu território? Vai esmiuçando, vai cavocando na sua vida tudo que está relacionado a esse movimento da boca, do maxilar, da defesa, né? Ou do ataque, né? Que você quis atacar ou você realmente atacou, né? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Eu já vi casos de pessoas que têm esse problema seríssimo na boca e é uma pessoa extremamente negativa, que tudo para ela fala no negativo, fala muito palavrão, usa um linguajar muito baixo, muito pesado. Isso também vai ter uma reação na tua boca, nos seus dentes, na sua língua, no seu maxilar. E isso vai acabar afetando, uma hora ou outra vai acabar afetando. Até que a pessoa descobriu, ela falou, realmente isso eu tenho uma linguagem muito pesada mesmo. Uma pessoa extremamente negativa, tudo que leva de positivo ela transforma no negativo, ela xinga, ela ofende, ela agride. E aí foi voltando lá atrás e acabou descobrindo que isso veio lá da infância, ela foi criada assim. Então para ela era normal falar palavrão, xingar, ofender. Então ela sempre ofendia as pessoas. O modo dela se defender era esse. Então era um mecanismo de defesa dela. Só ofender, 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 agredir para não ser agredida. Até que tudo aquilo fez um sentido na cabeça dela e ela falou: realmente faz sentido isso aí. Eu realmente fui muito agressiva, eu realmente sou uma pessoa extremamente violenta, verbalmente falando. Então, quando ela começou a mudar tudo isso, começou a parar com esse hábito de puxar tudo para o negativo, ela percebeu que aquilo foi diminuindo. Obviamente, ela fez outros acompanhamentos, fez um acompanhamento psicológico, passou pela terapia, passou pela medicina germânica, usou florais de Bach, né, usava chá, fazia massagem, usava óleo essencial. Isso tudo é uma mudança. Então, aos poucos, aquela pessoa foi entendendo, foi trabalhando o corpo, né, foi mudando o seu estilo de falar, de vida, de se manifestar, e acabou que aquilo foi cessando lentamente, em questão de mais ou menos 6, 5 meses mais ou menos, foi o que ela falou, já a dor já estava praticamente zerada, né? Isso já faz uns 5, 6 anos atrás. Então, gente, é assim, se você tem esse problema, né, ou se você tá passando por isso, conhece alguém que passa por isso, então já passa para alguém, encaminha esse vídeo, curte aqui, comenta, ajuda o canal, né? Isso aí vai fazer muito bem pro canal. Você vai colaborar aqui com a gente para o canal poder entregar para mais pessoas, né? Porque se você não curte, não comenta, o YouTube não entende que aquilo é relevante para outras pessoas. Então, se foi relevante para você, pode ser relevante para outras pessoas também. Eu agradeço muito você estar aqui até agora e deixa um comentário aqui se você, o que você achou dessa visão pela medicina germânica, né? E os próximos vídeos a gente vai falar também sobre diabetes, sobre a hipertensão, né? Quais são as emoções escondidas atrás de tudo isso? A dor no joelho, dor no ombro, hérnia de disco e outros sintomas. Então, muito obrigada e até a próxima.